Graça e paz. A gente vai falar um pouquinho a respeito de potencial. Acredite em seu potencial. Nós falamos tanto, né, sobre amor próprio, sobre os cárceres mentais, como trabalhar a nossa mente, como trabalhar o nosso emocional. E agora nós precisamos entender quem que nós somos, né? Qual que é o tamanho do potencial que Deus colocou em mim. Então, potencial, por definição, é uma habilidade adormecida, ou seja, aquilo que não é utilizado, muitas vezes não é utilizado. Nós não usamos todo o potencial que Deus ele coloca em nós. Exemplificando, é como eu pegasse uma semente e te desse aquela semente, mas não falasse do que é semente. Ah, é uma semente de cebola. Não, cebola não é semente, né? É uma cebola é uma semente de maçã, é uma semente de abóbora, é uma semente de goiaba. De que é essa semente? Se eu não te disser, você vai olhar para ela e não vai enxergar nada. Você vai olhar para ela sem nenhuma perspectiva, sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma expectativa. Por quê? Porque você nem entende o que está ali, o que está dentro daquela semente. Aí eu vou plantar essa semente, o que vai nascer? Mas aí eu falo para você assim, olha, eu estou te dando essa semente é de goiaba. Aí você enxerga além. Você não vai enxergar apenas a semente, você já vai enxergar um lindo pé de goiaba. Porque agora você sabe o que aquela semente vai produzir. E assim é Deus. Quando nos criou, Ele colocou dentro de nós um grande potencial ligado ao propósito, ao nosso propósito nessa terra. Porque tudo é criado com propósito. Isso, né, nós sabemos. Por exemplo, um carro, ele é criado antes do fabricante, né, ele desenhar ali o carro, ele já sabe o que ele quer. Aí quando ele começa a colocar ali no papel, ele começa, né, o desenhista ali, a pessoa que é responsável por aquele desenho, ele já vai desenhar ali no papel e aí vai ser colocado em prática, vai para a fábrica aquele projeto e aquele projeto vai se tornar um carro que o engenheiro lá que fez o projeto desse carro, e aí ele colocou nele uma potência, ele colocou nele que combustível ele vai usar, quantos quilômetros ele vai dar, qual o motor, qual que é a potência do motor. Então tudo vai estar ali. Até os detalhes finais, né? De como que vai ser os bancos, qual que é o acabamento ali, vai ser tecido, vai ser couro, tudo. Quantos airbags vai ter. Então tudo vai ser colocado ali, a começar do desenho. Então Deus também começou em nós a trabalhar o nosso potencial, quando lá no Salmo 139 ele diz que quando nós éramos ainda uma massa informe do ventre da nossa mãe, ele já ia nos vendo, ele nos assistia ali, e ele ia escrevendo no seu livro a nossa história, antes mesmo que nenhum dia existisse, antes mesmo que nós nascêssemos aqui. Deus ele já colocou em nós um potencial, ele já colocou um propósito, porque antes mesmo da pessoa ela começar a desenhar o carro, a fazer o desenho, ele já tem na mente dele o que tipo de carro que ele quer e qual que é o propósito daquele carro. É um carro para corrida? É um carro utilitário? Ah, é um caminhão? É para fazer de carga? É um ônibus para carregar pessoas? Então o projeto ele inicia muito antes de surgir o veículo. Então o nosso projeto ele começou no coração de Deus, antes mesmo de nós existirmos. Então quando Deus ele assoprou em nós o fôlego de vida, ele tirou algo dentro dele, ele soprou. E quando ele soprou, ele saindo de dentro dele, ele soprou em nós sabedoria. Ele soprou dentro de nós potencial. Para o quê? Para cumprir o propósito para que nós fomos criados. Assim como uma caneta, ela tem um propósito para escrever. Uma vassoura, ela tem um propósito de varrer. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. E Deus, ele colocou em nós o potencial. Imagina se uma pessoa constrói todo o carro. E aí o carro, você olha para o carro, você vê assim, que carro lindo, maravilhoso, mas não tem motor. E aí? Ele não funciona, ele não anda.
Então nós temos motor dentro de nós, para nós andarmos e chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Deus, ele soprou no nosso espírito, o próprio espírito dele, né? Nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós somos, né, hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Jesus, ele abriu esse caminho. Jesus, ele abriu um caminho para que nós recebêssemos o Espírito Santo. E esse Espírito, né, quando nós temos intimidade com ele, ele vai nos revelando, ele vai nos guiando ao potencial nosso, ao propósito que Deus tem para nós. E isso parece o quê? Uma loucura, né? Uma sabedoria que às vezes a gente não entende. Mas Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios 18, eu quero ler alguns versículos que fala aqui. 1 Coríntios 1, versículo 18, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove ao Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus está falando assim: a loucura, a sabedoria desse mundo é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Paulo, ele estava confrontando os coríntios. Por quê? Porque Corinto, ela ficava na antiga Grécia, nação que valorizava a filosofia, os pensamentos, né? Parece que Paulo aqui, ele está até se posicionando contra a sabedoria. Mas o próprio Paulo, ele era um intelectual. Paulo diz: a sabedoria de vocês é loucura. Deus considera toda a sabedoria humana que não cumpre o seu propósito loucura. Se a pessoa usa a sabedoria dela para intentar o mal, Deus vai dizer: ele é louco. Louco. Ele não sabe o final que ele vai ter. Ele não sabe que o que ele está arquitetando de mal vai vir contra a própria vida dele. Então ele é louco. Então os racionais humanos, eles se atrapalham quando o assunto é Jesus. A ponto, né, de acreditar que nós somos o quê? Um acidente de uma explosão, que nós somos um acidente do destino, resultado, né, de uma explosão cósmica que houve aí do Big Bang, e aí todas as coisas foram surgindo. Eles não esperavam Jesus crucificado, eles não esperavam Jesus com uma morte tão humilhante, mas eles esperavam o quê? Um rei de acordo com os padrões humanos. Por isso, a loucura, a sabedoria deles era loucura. Eles não entendiam a pregação do Evangelho. Eles não entendiam um Jesus que nasceu numa manjedoura, um Jesus que sofreu, um Jesus que foi humilhado, que foi envergonhado. Isso para eles não era o padrão humano deles, não conseguiam entender a simplicidade da cruz. Eles não conseguiam entender, então para eles era loucura. Mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus plantado dentro de nós. Então esse potencial plantado de nós, né, foi antes mesmo de nós nascermos. Quando o Espírito Santo, ele veio de Deus. E junto a essa sabedoria, que é uma sabedoria secreta, que deve ser descoberto como um diamante escondido. Então, quando Deus nos criou, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos o que? Um rio. A palavra de Deus fala que nós somos um rio a fluir, né? Que nós devemos fluir para a vida eterna. Então nós não somos um poço de águas rotas, nós não somos águas paradas, mas somos um rio que jorra e precisa jorrar. Mas para eu ser esse rio, para eu jorrar, eu preciso entender que potencial é esse. Eu preciso entender, eu preciso me amar, eu preciso saber quem eu sou em Deus. E quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu descubro que esse Deus me ama apaixonadamente, que Ele não desiste de nós e que Ele nos busca, né, como tesouros escondidos. Há muita riqueza dentro de nós.
Por isso Paulo ele fala, né, da excelência do poder de Deus dentro do vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Somos frágeis, podemos quebrar, né, por fora. Mas dentro de nós há uma riqueza, há uma profundidade da riqueza de Deus. Dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos entender isso. E o mínimo que eu posso fazer é descobrir que potencial é esse. E o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a cruz e entender que Jesus ele já abriu o caminho, que o Espírito Santo ele já habita dentro de nós. E nós precisamos o quê? Cavar. E assim nós receberemos algo. E até a nossa linguagem, ela muda. Sabe por quê? Porque a nossa linguagem humana, ela é cheia de impossibilidades. A nossa linguagem humana é dizer, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu quero ser um juiz. Aí quando nós entendemos as nossas possibilidades, nós dizemos, eu vou ser um juiz. Gostaria de ser um médico. Não, eu vou ser um médico. Porque você entende que você tem um potencial. Que você entende que as impossibilidades não existem para aquele que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E essa crença nossa, ela é verbalizada através da nossa palavra. Quando eu digo, eu posso. Quando eu digo, eu vou fazer. Eu posso. Eu tiro os não. Eu tiro as impossibilidades. Eu tiro, né, se der, eu vou. Não, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Qual que é o seu sonho? Qual que é o propósito? Né? O propósito, ele tem muito a ver também com o seu sonho, com aquilo que você quer para o seu futuro, para a sua vida. Isso vai gerando em nós uma sede de Deus, uma sede de profundidade. Nós não já aceitamos mais viver no raso, nós não aceitamos mais viver de migalhas, nós queremos nos aprofundar em Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração que se contenta com migalhas, mas nós queremos mais, eu quero mais. Eu quero me aprofundar mais nesse Deus. E eu quero, mergulhar nesse rio de água viva. Eu não quero apenas molhar o pé, o tornozelo, né? Porque o pé, você não perdeu equilíbrio nenhum quando você entra no rio. Você continua no comando. O tornozelo é a mesma coisa. O joelho dificulta um pouquinho para você caminhar dentro do rio quando a água está no joelho. Mas quando as águas chegam nos lombos, né? Vai ficando exige mais esforço. Vai ficando pesado ali para você atravessar. Mas quando você perde o pé já não consegue mais alcançar o fundo. Você tem que atravessar a nado. Aí você mergulha no rio de Deus. E Deus quer que nós mergulhemos nesse rio, que nós nos aprofundemos nele. Porque se nós nos aprofundar, quanto mais profundo nós formos, mais potencial nós vamos descobrir em nós. Mais riquezas nós vamos descobrir que nós temos em Deus. E aí, Deus ele quer, né, restaurar em nós o nosso amor próprio. Porque se você se ama, você se valoriza. E você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque o nosso Deus é amor. E o amor de Deus ele já foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que ele tem nos dado. É o que a palavra de Deus fala lá em Romanos. Que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Então eu já sou amada de Deus. Nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Mas eu preciso que isso entre dentro. Isso precisa entrar dentro do nosso interior. Para nós entendermos que se eu entender o meu potencial, se eu entender quem eu sou em Cristo, não vai ser uma provação, não vai ser uma luta, não vai ser um problema que vai me tirar. Né? Que vai fazer com que eu me abata. Não vai fazer com que o inimigo ele saia vitorioso da minha vida. Não. Muito pelo contrário. Quando nós nos posicionamos e nós sabemos quem somos, a autoridade que temos no nome de Jesus e o potencial que nós temos para fazer aquilo, Deus te deu um potencial para ser cabeça. Ser cabeça.
para alcançar lugares altos. A palavra de Deus fala que os pensamentos que Ele tem sobre nós são pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Muito mais. Então eu posso ir além quando eu entendo que Deus colocou em mim um grande potencial. Quando eu descubro, né, que esse Deus, Ele me ama de uma forma tão apaixonada, que antes de mesmo eu existir, Ele foi fazendo propósito, Ele foi fazendo, me desenhando. Né? Só que Ele não desenhou só por fora, Ele desenhou por dentro. Assim como um carro. Ele é desenhado por fora, mas ele também é desenhado por dentro. E quando ele acaba, ele tem uma potência. Um intuito porque ele foi criado. Então, quando nós nascemos, né, nós nascemos para cumprir o propósito, os sonhos de Deus. E para cumprir isso, Ele te deu o potencial. E Ele me deu o potencial. E é uma fome, né, que ela não é suprida. Quando nós desejamos águas profundas, quando nós desejamos algo, aquilo que vem de Deus, da profundidade de Deus, essa sede, essa fome, ela não é satisfeita com coisas materiais. Não, você não vai se satisfazer com um carro novo, com um apartamento de alto padrão. Isso não vai satisfazer a nossa alma. Ela não se satisfaz com isso. Mas ela vai se satisfazer, sabe com o quê? Com a sabedoria de Deus. Com a fome que só a sabedoria de Deus pode matar. E nós entendemos que Deus plantou em nós uma semente poderosa, que nos faz crescer, que nos faz dar frutos, e frutos que vão alimentar muitas pessoas, e que vão produzir muito mais sementes, e que nós seremos pessoas que vão deixar um legado. Quando nós formos dessa terra, as pessoas vão lembrar de nós como aquele que deixou algo de bom no coração das pessoas. E eu e você estamos aqui para isso, para cumprir o propósito de Deus. Só que para cumprir esse propósito, Deus te deu potencial e Deus me deu potencial. Então comece a cavar para descobrir, né, para chegar até esse diamante, até esse tesouro escondido, que é o nosso potencial total. Vai descobrindo, vai escavando. E essa escavação, ela começa quando nós nos amamos e quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor e dizemos: Deus, cumpre em nós o nosso propósito, nós nos rendemos à vontade dEle e nós dizemos: Deus, eis-me aqui, né? Trabalha em mim conforme o Teu querer e a Tua vontade. Conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tem uma igreja, né? Lá, um texto que está lá em Atos. Eu gostaria de ler com vocês Atos 4. Já estou finalizando o vídeo. Só para nós entendermos como que as pessoas que sabem o seu potencial, a sua capacidade, ela age. Ela é cheia de Deus. E quando nós somos cheios de Deus, nada mais importa. Nada nesse mundo mais importa. As coisas deixam de ser importantes na nossa vida. Passam, né, a ter uma importância normal. Mas não é mais aquela importância, aquele valor que nós damos. Por quê? Porque agora eu entendo quem eu sou, aonde eu posso chegar. Aqui em Atos 4, versículo 29, até o 31 fala assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, olha que lindo, a igreja de Atos, eles estavam passando por um momento de perseguição por Roma, pelos Césares, né? E depois vem lá o Nero, que coloca fogo em Roma e começa a martirizar os cristãos de forma tão cruel, fazia dos cristãos tocha humana, jogava, né,
ali no teatro para os leões comerem, na cova dos leões. Tudo isso era forma, mas eles não falaram assim: Senhor, tira essa prova de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não deixe que isso aconteça. Não, eles não falaram isso não. Olha o que eles falam. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Quando nós entendemos o nosso potencial, quando nós entendemos a sabedoria que vem de Deus que está dentro de nós, nós não tememos nada e nem ninguém. Nós não tememos o homem. Nós não tememos mais o homem. Nós não tememos o que pode nos acontecer. Sabe por quê? Porque aqui eles dizem assim, olha, mas não nos deixe calar, não cale a nossa boca, mas que nós continuemos falando com ousadia a tua palavra. Olha para as ameaças e nos concede que continuemos a falar com ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a tua mão, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles disseram, olha as ameaças, mas nos concede ousadia para continuar pregando e continue operando sinais e maravilhas. E aí, o que aconteceu? O lugar moveu, as paredes moveram-se o lugar aonde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Na hora, a resposta do Senhor veio para aqueles cristãos que estavam orando. Foi no mesmo momento. Eles eles viram o poder de Deus através, daquela situação. E o mover de Deus caiu sobre aquele lugar. E eu quero dizer que o mover de Deus, ele quer cair sobre a sua vida e sobre a minha vida. Basta nós entendermos o potencial que nós temos e saber que o nosso Deus, ele nos deu sabedoria, e sabedoria que vem do alto. Que o Senhor continue te abençoando e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente.